primavera do mês de setembro de 2002. Nesta época, eu tinha 24 anos de idade. Eu nunca tinha ficado assustado realmente na floresta antes. Honestamente, sempre senti que a floresta era o meu refúgio. Um lugar onde podia relaxar e escapar do estresse da vida. Há muito tempo habitando florestas, eu sempre tive um conhecimento de técnicas de sobrevivência em floresta. Como eu vim de uma família bem-sucedida financeiramente, dinheiro para mim nunca foi problema. Eu costumava viajar por florestas desse Brasil inteiro, explorar floresta por floresta. E como eu já estava cansado daquela rotina, eu decidi viajar para a floresta amazônica do Equador. Viajando para o Equador, eu me dirigi rumo a uma pequena cidade localizada ao sul do Equador, que era a cidade mais próxima da floresta, chamada de cidade de Vilcabamba. E na cidade de Vilcabamba, eu fiquei hospedado numa pequena pensão e comecei a interagir com algumas pessoas para buscar informação sobre trilhas e locais mais fáceis para eu ficar acampado alguns dias. E foi quando eu conheci um velho homem, que era um caçador muito antigo daquela região, e conhecia as trilhas naquela floresta como uma palma da sua mão, e me orientou os locais mais fáceis possíveis para se ficar acampado alguns dias. E também me orientou os locais que eu não deveria me aprofundar na dimensão daquela floresta. Aquele velho caçador perguntou: "Rapaz, você vai ficar acampado na floresta só? Ou tem mais alguém com você?" Naquele momento eu respondi que não, que eu estava só, que eu estava acostumado a ficar sozinho acampado nas florestas. E aquele velho caçador seguia a falar: "Rapaz, como você vai ficar acampado sem nenhuma companhia com você na floresta? Eu recomendo que você fique só próximo das trilhas e não avance mais à frente, e de forma alguma suba a colina, pois está chegando a fase de lua cheia. E na região da colina, em fase de lua cheia, há animais à noite que ficam mais agressivos. Você estando sozinho será uma presa fácil para eles. Agora você já sabe. Fique próximo das trilhas, não avance a colina." Pois algo me dizia que por trás daquele olhar misterioso e tão sombrio daquele caçador, havia algo a mais naquela colina, que aquele velho caçador não queria me contar. Após aquele senhor ter me falado tudo aquilo, logo ele se despediu e foi indo embora. E eu me dirigi para o quarto da pensão onde eu estava hospedado e comecei a organizar meus acessórios de acampamento. Passando mais uma noite no quarto daquela pensão, com os acessórios de acampamento todo organizado, no outro dia pela manhã era um sábado muito ensolarado. Então eu comecei a seguir rumo para dentro daquela floresta, me aprofundando cada vez mais na dimensão daquela floresta. Era no raio de muitos quilômetros. A manhã inteira já havia se passado. Era próximo das 14 horas da tarde. Foi quando resolvi montar meu acampamento, próximo de um lindo riacho. Eu sempre costumava ficar 2 dias num lugar. Depois levantava acampamento e montava meu acampamento em outro local. E naquela floresta não ia ser diferente.
Após ter passado 2 dias, eu desmontei meu acampamento e comecei a seguir em frente, como sempre era de rotina. Então, andando no raio de muitos quilômetros na dimensão daquela floresta, eu avistei uma linda colina. Naquela hora, ignorei tudo que aquele velho caçador havia me orientado e decidi seguir em frente. Decidi subir aquela linda colina. Ao subir aquela colina, por cerca de 2 horas de caminhada, foi quando avistei uma velha cabana. Naquela hora comecei a me aproximar e comecei a chamar, mas não aparecia ninguém. Talvez aquela cabana deveria estar abandonada, mas eu não tentei abrir a porta. Logo fui me retirando e decidi montar meu acampamento mais abaixo, às proximidades daquela colina. Ao descer a colina, o sol já estava se pondo. Foi quando, no raio de alguns metros, avistei um homem carregando uma arma e estava com um cachorro, que talvez seria um caçador, que também estava habitando aquela floresta. Naquela hora, eu gritei para aquele homem: "Olá! O senhor também está acampando por aqui?" Pois aquele homem estava de costa para mim, e o seu cachorro também não estava olhando para mim. Aquele homem falou: "Você não deveria estar aqui. A fase da lua cheia já chegou. Hoje será a primeira noite de lua cheia. Você tem que ir embora antes do anoitecer. O sol já está se pondo. Você não deveria ter ido até acima da colina. Você se aproximou daquela cabana. Eles vão vir atrás de você. Você tem que ficar longe da colina. Estou vendo que você é teimoso mesmo. Então, vou lhe dar um conselho. Faça uma fogueira enorme. Mantenha essa fogueira até o amanhecer. E não saia de perto dela de forma alguma. Assim você vai ficar protegido e seguro." E eu, como nunca acreditei em nada, em histórias de monstro e fantasma, eu montei meu acampamento. Ao anoitecer, eu fiz uma fogueira bem grande. Mesmo não acreditando naquele homem, algo me dizia que eu tinha que fazer uma fogueira bem grande. Naquela noite, o que o homem havia falado estava acontecendo. Havia uma grande lua cheia no céu. Pois eu fiz aquela enorme fogueira e fiquei próximo da fogueira, apreciando a natureza da noite naquela floresta. Ao passar de algumas horas, eu comecei a escutar muitos barulhos dentro da floresta. Comecei a escutar estralos das árvores que estavam bem próximo do meu acampamento. E notei que estava caindo algumas folhas próximo da minha barraca. Então, quando olhei para cima, eu tive uma visão assustadora. Haviam 3 criaturas que estavam acima na árvore, aproximadamente uns 4 metros de altura. Aquelas 3 criaturas tinham forma humana e forma de monstros. Era como se fosse uma mulher, um homem e uma criança, mas com aparência assustadora. Naquela hora eu fiquei mais próximo do fogo e peguei um pedaço de tronco, fazendo tipo uma tocha para me proteger. Então, um certo tempo, aquelas criaturas pularam para baixo e começaram a se aproximar. Eu percebi que, de uma certa maneira, aquelas criaturas tinham medo daquela fogueira. Eles ficavam numa certa distância e não se aproximavam. Pois eu me lembrei que aquele homem havia falado que eu tinha que fazer uma enorme fogueira.
eu percebi que aquela fogueira estava me protegendo. Depois de algum tempo, aquelas criaturas foram se afastando e sumiram nas profundezas daquela floresta. Eu fiquei mantendo aquela fogueira até o amanhecer. Após amanhecer, rapidamente desmontei meu acampamento e saí daquele lugar. E retornei para a cidade de Vilcabamba. E comecei a conversar com algumas pessoas para encontrar aquele velho caçador. Conversando com muitas pessoas em Vilcabamba, ninguém sabia do tal caçador. Então eu fui até a dona da pensão onde eu estava hospedado. Ela era uma senhora que morava há muitos anos naquela cidade. Comecei a falar sobre o tal caçador que eu havia conversado. Ela olhou para mim em espanto e falou: esse caçador que você falou, que é um senhor que usa um chapéu de palha, com um olhar muito sério, ele já morreu há muitos anos. Foi encontrado espedaçado ao alto da colina, nessa floresta que você havia acampado. E também no alto daquela colina foi encontrado aos pedaços um outro caçador que estava sempre com o seu cachorro, que conhecia aquela floresta como uma palma da sua mão. Após aquela senhora ter me falado aquilo, eu fiquei em pânico, porque aquelas duas pessoas que eu havia conversado eram fantasmas. Fantasmas que estavam me protegendo de ser atacado e devorado pelas berrações. Essa história eu não contei para ninguém. E mesmo que eu contasse, ninguém ia acreditar. Guardei como segredo todos esses anos. E hoje estou compartilhando com vocês, ouvintes.